Vamos lá, voltando. Tudo certo para isso? Estão conseguindo me ouvir bem? Me deem um feedback depois aí nos comentários. Vamos lá, deixa eu chamar Ricardo para cá. E aí, Ricardo, tudo bom? E aí, Cadu, e aí, gente? Estão conseguindo me ouvir também? Estamos, tudo certinho. Bom, bem-vindo. Você vai falar hoje sobre entendendo memorização usando o React, não é isso? Exatamente, Cadu. Você vai falar do CIT, do Centro de Informática? Exatamente. Eu vou falar um pouco sobre isso na apresentação também, mas primeiros slides, então dá para dar um spoilerzinho. Meu nome é Ricardo, eu sou gerente de software dentro do CIT, que é a empresa júnior do Centro de Informática da UFPE, e, consequentemente, sou estudante da Federal também. E estás há quanto tempo lá já no CIT? Várias pessoas da Vint também já foram do CIT também, né, no passado. Conheço alguns e, enfim, vai fazer um ano agora que eu tô no CIT no final do ano. Entrei em dezembro do ano passado, e aí em dezembro agora vai fazer um ano. E em algumas oportunidades já tive contato com gente da Vinta e foi assim, legal. Inclusive gente que está aí no chat, não percam, como o Luciano falou, não percam a oportunidade. Está lá aberta carreiras na Vinta, vinta.com/careers, eu imagino, e tem lá developer. Isso. Só entrar, vita.com.br, lá tem a aba de careers e tem o software developer lá. Dá uma olhada na nossa vaga. Quando você quiser, se você quiser compartilhar já a tela, eu coloco aqui. E qualquer problema que você tiver, enfim, dúvida, pode me chamar. Tá bom? Fica à vontade aí. Perfeito. Então, gente, boa noite de novo. Como eu disse, me chamo Ricardo, sou gerente de software dentro do CIT, empresa júnior da UFPE, e a gente vai falar hoje um pouquinho sobre memorização. Mais especificamente, como a gente vai entender memorização, o que é memorização usando o React. Vai entender um pouco mais dessa técnica, ela é bem poderosa de programação, e aplicando-a em uma aplicação React. Assim, esse treinamento foi o meu primeiro treinamento dentro do CIT, então eu tenho uma boa história com ele. E foi logo quando eu estava começando a entender um pouco mais sobre o React. Porque quem nunca teve algum problema no React com ou um loop infinito dentro do useEffect, ou então, quando estava usando classe, no component will mount, colocar lá um for por algum motivo, e acabar que você mexer no estado de um pai e todos os componentes filhos re-renderizarem também. Isso é muito comum, muito, muito comum. E foi procurando uma solução para que isso não acontecesse de novo, que eu acabei me deparando com memorização. Memorização é uma técnica muito, muito conhecida na programação no geral, mas eu encontrei no React um cantinho bem legal para ela. Mas, enfim, sem mais delongas, falar um pouco mais sobre mim. Afinal, quem sou eu, esse jovem que está aqui na frente de vocês? Como eu disse, eu me chamo Ricardo Norato. Isso aqui é uma foto quando eu era um pouco mais novo, há cerca de um ano, quando a gente ainda podia sair sem máscara. Eu sou gerente de software no CIT e, consequentemente, estudante do Centro de Informática da Federal. E nas horas vagas, quando eu não estou nem no CIT nem na Federal, eu estou desenvolvendo muitas coisas, sou um amante dessa stack do Node, do React. Há um ano, um pouco mais de um ano, que eu estou aprendendo um pouco mais sobre essas tecnologias e até agora vi muitas coisas que deram errado, inclusive a ótima palestra do Luciano agora me deu um despertar para o Svelte, por que não tentar, mas também o React é o que me move no trabalho, é o que eu uso no trabalho e é o que eu mais estou estudando sobre e realmente gosto bastante. Antes de mais nada, um rápido sumário do que a gente vai tratar aqui. Vou falar sobre o que é memorização, a teoria rápida e como usar no código, não especificamente ainda no React, mas no código de JavaScript. Depois, a gente vai pular para o React e como usar memorização no React. Lá a gente tem que entender como é a hierarquia de componentes do React, quando é que um componente é renderizado, quando é que ele não é renderizado, e aí a gente vai para um hands-on, uma parte prática, que se tudo der certo, se os deuses das palestras deixarem, vai dar certo, porque de vez em quando a gente vai fazer alguma coisa ao vivo e tal, dá uns problemas, mas eu confio que vai dar certo. Então, antes de tudo, também isso aqui tem um bocado de texto, mas fique comigo que eu
eu acho que vai dar bom. O que é memorização? Para a gente entender como usar ela no React, a gente tem que entender o que é essa técnica, que algumas pessoas devem ter conhecido quando estavam pagando a cadeira de algoritmos na faculdade, e vocês viram em algum momento, em programação dinâmica, provavelmente, esse nome memorização, mas que nunca tenha ficado, sabe, na cabeça de vocês. Mas memorização, do latim memorandum, significa para lembrar. E parece muito aquela palavra memorização. E, inclusive, toda vez que eu vou escrever algum documento ou alguma coisa, memorização, ele fala que está errado, que ele devia corrigir para memorização. Mas, enfim, memorização em programação é o mesmo que caching. Isso que a gente está, assim, careca de saber, de fazer o cache de alguma informação, de guardar alguma informação em algum local, mas a memorização é restrita ao escopo de uma função. Então, vocês podem ler memorização como fazer o caching, guardar o resultado de uma função, a fim de retornar o valor de forma instantânea da próxima vez que ela for chamada, com os mesmos argumentos, se ser necessário esforço computacional para recalcular o resultado. Ou seja, imagina que vocês vão fazer uma função que tem uma complexidade O de n ao cubo, por exemplo. É assim, uma função complexa e tal, e isso não especificamente no React, mas em qualquer momento da programação que vocês estão tendo. Vocês estão fazendo alguma função muito complexa que ela tem que ser chamada repetidas vezes, e por algum motivo vocês estão sempre passando os mesmos argumentos. Ou então é muito comum que os mesmos argumentos sejam passados e você tem que retornar o mesmo valor. Por que não você fazer o caching dessa informação, do retorno dessa função, para que, beleza, na primeira vez que você chamar essa função, você tem que ter esse poder computacional tem que realmente fazer todo o processo até chegar no resultado, mas que depois disso você já tenha salvo em algum local esse valor, para que no futuro, quando você chamar essa função novamente com o mesmo argumento, você não tem que esperar tanto tempo para a função conseguir rodar, e você tem um valor instantaneamente só procurando em um hash map, por exemplo, para você achar o valor. É justamente isso que é a memorização. Memorização vem desde os anos 80, um pouco antes, na verdade, como uma técnica para conseguir otimizar as funções que demoravam muito tempo. E aí, hoje em dia, a gente usa para muitas coisas, mesmo sem saber. Enfim, como usar isso no código? Aqui, como eu disse, isso aqui é um exemplo básico de JavaScript, a gente ainda não está no React, mas isso aqui é um exemplo de um memorizador. Eu gosto de falar essa palavra, memorizador, que basicamente é uma função que vai receber 3 elementos e vai retornar a soma deles. Também não é algo tão complexo quanto eu dei a entender que seria necessário para utilizar a memorização, mas um exemplo que a gente pode usar a memorização para que esses míseros milissegundos que você utilizados para calcular o valor dessa função não sejam desperdiçados e a gente consiga ter o valor quase que instantaneamente. Basicamente, aqui a gente tem um objeto, um cache simples de um objeto, e também isso aqui eu estou fazendo com JavaScript puro, então muitas coisas aqui poderiam ser otimizadas, até algumas coisas aqui poderiam ter sido feitas de forma melhor, mas por a fim de didática e de fácil entendimento e de não trazer mais dependências, eu resolvi deixar dessa forma para que a gente consiga entender mais rápido. Aqui é um objeto simples de JavaScript, que vai ser o nosso cache. Ele está fora da função, para que ele esteja em um escopo mais global, para que a função tenha acesso a ele, mas que ele não seja reiniciado toda vez que a função for chamada. Aqui nós temos a nossa função de soma e cache, que recebe três parâmetros, 3 argumentos, e aqui a gente tem a nossa chave. Basicamente, a nossa chave vai ser a chave do nosso hashmap. O nosso objeto aqui vai ter uma chave, e cada chave, que é basicamente os 3 argumentos aqui, vão indicar o valor da chave vai ser a soma. Então a gente vai ter o hashmap com chave valor, e o valor dessa chave aqui vai ser a soma de A, B e C. De novo, podia ser otimizado de forma que, como a gente sabe, A mais B mais C é igual a A mais C mais B, só que aqui não vai ser dessa forma, mas para fins de didática, etc., resolvi deixar assim. Então aqui a gente tem essa chave A, B e C. E aí a gente vai ver aqui, se a chave estiver lá no meu cache, eu vou retornar apenas isso. Vou retornar o valor que está lá no meu cache, na posição dessa chave. Se não tiver, aí eu vou ter que calcular o resultado. Vou ter que fazer um const result para conseguir o resultado de A mais B mais C. E aí eu vou dar um object.assign, que também é algo do JavaScript. Inclusive isso é algo, acho que é do não lembro de qual ECMAScript que é, mas é de uns anos para cá que esse método entrou no object.
em que basicamente a gente está adicionando o valor, esse chave valor, para o nosso objeto de cache. Para que na próxima vez que a gente entrar aqui com os mesmos parâmetros sendo passados, a gente não saia desse if. A gente não passa esse if, a gente já retorna logo aqui, o que vai salvar esse tempo aqui de soma e de assimilação no objeto. E por fim a gente retorna o resultado. Então, isso aqui é um exemplo bem simples e bem básico de como usar o JavaScript padrão Vanilla JavaScript, a memorização no Vanilla JavaScript, mas que isso daqui é o começo de algo que pode ser muito grande, que a gente vai chegar um pouco mais para frente. Então, aqui é outro exemplo, que aqui a gente já começa a ver algo um pouco mais complexo. A gente tem aqui um memorizador para a função de Fibonacci. Fibonacci, como a gente sabe, é a famosa função que também todo mundo deve ter visto, ou viu até em algoritmos, em alguma cadeira da faculdade, ou então pela vida mesmo, é muito comum a gente estudar isso em matemática e etc. E aquela função padrão, que ela vai pegar um número e vai calcular a soma dos dois números antes desse. Por exemplo, Fibonacci de 2 seria a soma de Fibonacci de 1 mais Fibonacci de 0. E assim por diante. Fibonacci de 3 seria a soma de Fibonacci de 2 mais Fibonacci de 1, e assim por diante. Essa função eu escrevi ela de forma recursiva aqui. Só que ela não é o centro das atenções. O centro das atenções aqui é o nosso memorizador. Aqui sim, a gente tem um memorizador um pouco mais complexo e um pouco mais robusto, que talvez seja até um pouco mais complicado de entender, mas que vai ter um ganho assim muito grande de performance, já nesse exemplo bem simples. Aqui no nosso memorizador, de novo, eu tenho o meu cache aqui sendo colocado na função antes da minha função principal. E aqui, de novo, eu tenho a chave para ter o objeto chave-valor dentro do cache, que nada mais é do que o argumento que eu estou passando para a função de Fibonacci. E aqui, mesmo procedimento. Eu estou olhando no meu cache para ver se já tem aquele valor aqui. Se eu tiver, eu já retorno ele agora. Se não, aí eu vou ter que fazer todo o cálculo da função de Fibonacci. E aqui, basicamente, eu dou um func.apply this e o arguments, que nada mais é do que fazer com que o valor seja realmente rodar a função que eu tenho que rodar para eu conseguir ter o valor. E aqui eu vou botar no cache, na posição da chave, o valor, para que da próxima vez a gente já não passe por aqui. A gente entre aqui nesse if e não sai, a gente não passa mais por aqui, a gente já retorna aqui direto. Eu botei aqui alguns console logs, porque, inclusive, isso está no meu GitHub, eu vou botar um link no final para a gente dar uma olhada lá, mas também, se vocês quiserem, vocês podem testar esse código. Eu botei alguns console logs justamente para a gente ver o impacto que isso vai causar na performance. Toda vez que a gente tiver que realmente calcular o valor de Fibonacci, a gente vai botar um console log loading. E toda vez que a gente tiver o valor, a gente vai botar o console log valor. Isso aqui fica muito claro quando a gente vai fazer, por exemplo, Fibonacci de 10. Se eu chamo aqui const fib de 10, por exemplo, eu tenho vários loadings, no caso, vários e vários loadings, e aí sim eu tenho o meu resultado. Logo depois, se eu chamo fib de 11, que seria o próximo valor, aqui, por exemplo, fib de 11, ao invés de ser fib de 10, todos os loadings que ocorreram antes, durante o fib de 10, não vão mais ocorrer, porque eu já tenho o valor que foi necessário ocorrer esse loading para eu conseguir, já tenho ele no meu cache. Então, nada mais eu tenho que fazer do que somar o valor de fib de 10 mais fib de 9, que eu também já tenho por causa do fib de 10. Eu vou mostrar agora uma imagem que acho que vai ficar bem mais fácil o entendimento. Aqui eu usei Fibonacci de 6, em que a gente sabe também que Fibonacci ele vai criar uma árvore com vários ramos e com várias folhas. E a gente pode ver aqui quantas vezes se repetem as mesmas chamadas de função. Por exemplo, em Fibonacci de 6, a gente chama Fibonacci de 4, a gente tem Fibonacci de 4 mais Fibonacci de 5. Para calcular Fibonacci de 5, a gente tem que calcular Fibonacci de 3 e Fibonacci de 4.
Agora, a gente já teve aqui Fibonacci 4. Então, a gente já deveria ter esse valor de Fibonacci 4. Então, sem a memorização, a gente tem que passar por todas essas chamadas de funções aqui que se repetem mais de uma vez. Então, Fibonacci de 0 e de 1. O Fibonacci de 1 se repete inúmeras vezes aqui, como vocês podem ver. Fibonacci 2 também se repete várias vezes. Isso para uma simples chamada de Fibonacci de 6. Agora imagine se vocês tiverem que percorrer Fibonacci de 20, Fibonacci de 1000, Fibonacci de 1 milhão. É algo que vai demorar muito tempo, provavelmente nem vai conseguir, você vai ter algum TLE ou algo do tipo, e vai ser muito pesado do ponto de vista de processamento da função. Só que quando a gente usa a memorização, com o exemplo anterior que a gente tinha, que a gente tem aqui agora, o valor das funções sendo salvas em um cache, a gente só precisa calcular eles uma vez. E olha só como esse exemplo simples de Fibonacci de 6 já ficou muito mais claro, já ficou muito mais simples, e que a gente pode simplesmente cortar tudo isso daqui. Deixa eu até botar aqui, pronto. Tudo isso daqui, que está com um xizinho, a gente pode cortar agora. A gente não vai mais ter que calcular o valor dessas funções. Então, mais da metade das chamadas de funções que a gente está tendo não estão ocorrendo. Porque a gente, por exemplo, em Fibonacci de 1, a gente vai calcular aqui uma vez. Inclusive, a gente poderia calcular aqui uma vez e cortar isso daqui, erro meu. A gente calcula ele aqui uma vez, e todas as outras vezes que a gente vai calcular Fibonacci de 1, a gente já tem. Então, a gente não precisa mais calcular ele. A gente só tem que ir lá no hash e encontrar qual é o valor de Fibonacci de 1. Não tem que ter todo o cálculo da função Fibonacci, chamá-la de novo, para conseguir encontrar o valor de Fibonacci de 1. E tudo bem, Fibonacci de 1, a gente pode até aqui voltar. Beleza, se for menor que 2, o valor vai ser 1. Então, Fibonacci de 1 é 1 e é um valor bem simples. Mas, por exemplo, Fibonacci de 3, que pelo que estou vendo aqui, é o Fibonacci de 4, na verdade. Isso daqui também não deveria estar aqui. Fibonacci de 4, a gente tem que chamar Fibonacci de 2, que tem que chamar Fibonacci de 0, e assim por diante. É uma chamada recursiva da função. E isso vai nos salvar muito, muito tempo no nosso projeto, se a gente conseguir utilizar isso. Então, isso aqui é um exemplo bem simples de como a memorização vai conseguir cortar vários ramos da nossa árvore em Fibonacci, em uma função recursiva, em Fibonacci. E quando a gente corta ramos, a gente está consequentemente ganhando tempo, porque a gente não tem mais que ter todo o trabalho computacional para calcular o valor dessas chamadas de função. E aí, agora vem a parte interessante. Como é que a gente vai usar essa técnica de memorização no React? Como é que a gente vai usar isso no nosso projeto React? E quais são as diferentes formas de conseguir usar isso? Antes de mais nada, eu queria só mostrar isso daqui. Eu queria comparar, eu queria que vocês tirem um print mental dessa imagem daqui, que é uma árvore, que é a hierarquia de componentes do React, com isso daqui. E assim, espero que vocês concordem comigo quando eu digo que os dois são árvores, são aquela estrutura de dados árvores, e são bem parecidos. Então, aqui no Child 2, por exemplo, que é um componente, a gente tem um componente React, aqui a gente tem outro componente React, a gente tem outro, que nada mais são, no fundo dos panos, e até hoje em dia com hooks, são funções. Antigamente, quando a gente usava classe no React, também por baixo dos panos, eles eram convertidos para funções, e hoje em dia com os hooks, a gente desde o início chama os componentes como funções. A gente tem aqui que a chamada, né, a hierarquia de componentes do React é uma árvore de componentes, que nada mais é do que uma árvore de funções muito similar ao Fibonacci lá atrás. Então, imaginem o que acontece caso a gente tenha que, por exemplo, algo mudou no parent 1 aqui, e a gente tem que re-renderizar o child 2, o child e o parent 1. E isso aqui é um exemplo bem simples de uma hierarquia de componentes bem simples, com, por exemplo, 2 páginas e 2 componentes dentro dessa página. Nada muito complexo. Projetos pessoais conseguem ser bem mais complexos do que isso. Então, é importante lembrar aqui que uma mudança no estado de um NumPy, por exemplo, no parent 1, qualquer mudança no estado dele vai fazer ele re-renderizar.
E a re-renderização de um componente, por padrão no React, faz com que todos os componentes filhos dele também sejam re-renderizados. Imagina, Parent1 sendo re-renderizado, Child também vai ser renderizado, Child 2 também vai ser renderizado e assim por diante. Vira meio que um efeito cascata, se a gente tiver mais componentes filhos do Child 2, ou do Child, ou até do Parent1. E também a gente notou que qualquer mudança de estado faz com que o Parent1 vá re-renderizar. Só que coisas muito simples conseguem mudar o estado da nossa aplicação. Por exemplo, uma pessoa usuária digitar um input, escrever no input mesmo, e a gente capturar isso, já vai fazer com que a gente mude o estado da nossa aplicação e, consequentemente, isso aqui vai ser re-renderizado. Então, foi tendo em vista isso, foi com isso em vista, que o pessoal do React, lá da organização, pensou e falou, caramba, eu acho que isso pode dar algum problema. Eu acho que, sei lá, na Netflix, que é um sistema gigantesco, que hoje em dia roda com React, se o usuário escrever alguma coisa no input e tudo tiver que ser renderizado, algo pode dar errado. Acho que o usuário pode experienciar uma usabilidade bem ruim, uma experiência bem ruim. Então, como é que a gente vai conseguir mudar isso? Também, claro, isso aqui a gente tem que ter em vista que isso aqui é uma arquitetura do projeto React. Dependendo da arquitetura que a gente vai utilizar, a gente consegue não ter esse problema. E o ideal é que a gente não tenha. Mas muitas vezes a gente consegue ter esse problema. Eu mesmo já tive esse problema muitas vezes, principalmente no início. No início dos meus estudos em React, estou estudando até hoje, eu acredito que todo mundo continua estudando sempre todas as coisas, mas até hoje eu estudo React, mas bem no início dos meus estudos eu tinha muito essa visão de ter um componente pai, ter vários componentes filhos e seguir sempre dessa mesma forma. Meio que realmente uma árvore de componentes. E eu muitas vezes experienciei o problema em aplicações pequenas, aplicações simples, eu tenho uma perda de performance. Coisa de meio segundo, coisa de, às vezes, um segundo, que pode parecer algo insignificante. Mas que se a gente escala para um sistema maior, para um projeto maior, um produto realmente de mercado, é algo terrível. Porque se eu tenho uma perda de um segundo aqui localmente rodando na minha máquina, imagina o que um usuário vai ter, uma usuária vai ter na sua máquina, com um projeto já deployado, realmente utilizando o produto, tendo todo o delay também de tempo de resposta no servidor, etc. Enfim, são com essas coisas que a gente precisa pensar um pouco. E foi pensando nisso que eu fui atrás da memorização. Foi quando eu encontrei a memorização de fato. E aí eu criei esse código simples aqui para a gente tá dando uma olhada. Eu acho que está um pouco pequeno essa parte daqui, mas eu acredito que esse aqui dê para entender de boa. E boa, obrigado por aumentar aí. Mas também, se vocês tiverem dúvidas quanto ao código, mandem lá que a gente está respondendo no final, mas também é um código muito simples. Depois da palestra de Luciano, eu acredito que poderia ser ainda mais simples no Svelte, mas, enfim, também tem coisas que poderiam ser mais simples, mas também por questão de didática, eu quis deixar ele um pouco mais verboso para a gente conseguir entender mais. Basicamente aqui, eu vou ter um array, isso aqui é um componente Py, que é uma lista de posts. A ideia basicamente, que eu vou mostrar daqui a pouco no hands-on, é que a gente vai ter um projeto que vai ter uma lista de posts. E é basicamente isso. E um input para conseguir mudar o estado da aplicação, para a gente conseguir ver alguns problemas. E aí, basicamente, a gente tem uma lista de posts e que eu estou usando Fetch para não ter dependência, para não ter que usar Axis. Adoro Axis, mas eu não quis instalar uma dependência extra. E eu estou usando Fetch para pegar dessa API uma lista de 100 posts. Então, aqui eu vou ter uma lista de 100 posts, que é basicamente isso. E aí, estou dando um map aqui, em que cada post vai retornar isso daqui. Vai ser um LI com um H2 e um parágrafo, que vai ter um título e um corpo do post. E também não é nada muito complexo. É algo lorem $y e assim por diante. Uma lista também não tem estilização, é algo bem simples para a gente ver realmente o código, para a gente dar mais atenção ao código do que a estilização. Então, basicamente, eu tenho dois
dois use states aqui. Um use state padrão para eu estar pegando os posts, que eu já estou pegando aqui no use effect, e aqui eu estou pegando o use state, que é justamente esse aqui que vai ser o gargalo da nossa aplicação. Em que aqui no input, eu tenho um input que é realmente quase que de fantasia, ele não faz nada, eu só posso adentrar valores nele, e aí a chave é que ele, toda vez que eu coloco alguma alteração dentro desse input, ele vai mudar o state desse componente Py. E aí, quando o componente Py muda, por padrão, como a gente falou, eu discuti um pouquinho antes, com a árvore de componentes, a hierarquia de componentes, etc., o componente filho também vai mudar. Então, todos os componentes que estão aqui dentro, que nesse caso é o post item, vai mudar também. E isso aconteceria se eu não estivesse fazendo uma coisa bem legal, que é aqui. Eu estou desestruturando o React e importando o memo, que é um shortcut para memorização. Enfim, como o pessoal do React quis chamar ele. E eu vou exportar o meu componente filho, assim, por meio de a função memo, e ele vai ser um argumento dessa função memo. Que ele vai ser justamente essa função memo que vai memorizar o valor desse meu componente. E se nada aqui mudar, ou seja, se uma props que está sendo passado para ele não mudar, ou se eu não mudar mais nada aqui, ele não vai ser renderizado. E a gente vai ver um pouco mais no futuro, no hands-on, mas eu já experienciei ganhos, como eu disse, de meio a 1 segundo em projetos assim, locais e pessoais, que eu utilizei isso. Então, se eu conseguir ter um ganho de performance tão grande, fazendo algo tão simples, é porque a gente consegue fazer coisas bem mais performáticas usando memorização. E, enfim, a única coisa que vai fazer isso aqui re-renderizar é se a props que eu estou passando aqui mudar. E é isto. E aí, aqui, ela não tá mudando. A props, por si só, não está mudando, porque eu pego ela aqui no useEffect e não mexo mais nesse meu estado de arrays de posts. Então, isso aqui nunca vai mudar. Então, isso daqui vai me dar um ganho de performance muito, muito bom. Vamos agora para o hands-on. Deixa eu vir aqui e não vejo uma quantidade de abas e gigantescas que eu tenho aberto. É sempre assim comigo. Mas, enfim, aqui está a minha lista de posts que eu estava falando para vocês, e aqui está meu input. Como eu disse, o post nada mais é do que um título, é um list item, e eu tenho um título e um corpo para ele. Nada mais do que isso, e também nada muito que diga muita coisa no post, são palavras aleatórias. Ricardo, dá só um zoomzinho, por favor. Dá sim. Deixa eu... Pronto. Aqui. Daqui a pouco a gente vai abrir ali os personal elemento, porque uma coisa muito legal do React vai ajudar a gente. E aí, aqui eu tenho uma lista de 100 posts, aquela é bem grande a lista, bem extensa. Aquela API, ela me retorna 100 posts que eu estou renderizando sempre aqui. E aí, aqui eu tenho aquele input que eu falei. Nada mais do que isso. E aí, os nossos componentes são, isso aqui é um componente Py, e cada post desse é o componente filho desse componente Py. E agora eu vou abrir o personal elemento. Vai ficar um pouco pequeno aqui, mas o importante é o que vai ser mostrado aqui. Isso aqui é algo muito legal. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Aqui eu consigo aumentar. Muito. Beleza. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui também. Que isso aqui eu vou estar usando o React DevTools, que é uma extensão que tem para Microsoft Edge, para Google Chrome, acredito que tem para Firefox também. Não sei se tem para o Explorer, se alguém ainda usa, desculpa, mas não sei. Mas essa extensão aqui ela é muito, muito legal para a gente, de vez em quando, dar uma olhada na nossa performance nos nossos projetos. E eu estou aqui nessa aba Profiler. Basicamente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar a gravar aqui, entre aspas, tudo que está acontecendo na minha tela. Vou começar a digitar alguma coisa aleatória. Está um pouco pequeno, mas o que importa não é o que está aqui, mas sim o que está aqui. Vou digitar front.js. E é isso. E aí aqui eu vou parar de gravar, de fazer o profiling da minha aplicação. E aqui ele mostra o tempo de renderização
que cada componente do meu aplicativo, da minha aplicação levou. Então, aquele componente Py PostList, ele levou 4 milissegundos para ser renderizado, e foi isto. Nenhum outro componente foi renderizado. Vocês podem até ver aqui que tem uma mensagem de not render, porque eu estou usando memorização. E aí ele fica até com esse tracejadinho aqui, o que é muito bom. Mas agora eu vou mudar lá, eu vou abrir aqui o código e vou tirar. Vou fazer a mesma coisa, mas eu não vou exportar usando memorização. Eu vou exportar sim, dessa forma. Vou ver se ele... eu estou no terminal. Beleza. Ok, deu erro, porque eu não estou usando isso aqui, mas tranquilo. E aí agora, eu não estou usando mais a memorização. A única coisa que eu mudei, vou voltar aqui, foi, ao invés de exportar com o memo, que eu também vou aumentar aqui para vocês poderem ver, Beleza. ao invés de exportar com o memo, eu estou exportando, assim como default, o componente normal. Uma coisa padrão do React que a gente faz toda vez que vai mexer na aplicação React. Então, ao invés de exportar dessa forma, que era o que eu estava fazendo antes, eu vou exportar dessa forma, padrão. E aí aqui, voltando, eu vou, de novo, começar a gravar o que está, fazer o profiling do meu componente, da minha aplicação, vou escrever de novo, front JS. E vou aqui fazer o stop. E aqui a gente já tem uma coisa interessante. Eu não sei se vocês perceberam, mas antes a gente tinha aqui que o PostList ele tinha demorado 4 milissegundos de 6 milissegundos. Então o total da minha aplicação para ter renderizado era de 6 milissegundos. Aqui ele está demorando 1 milissegundo, o que é muito bom, ele está demorando pouco, de 15,9 milissegundos. Então foram quase 3 vezes mais. Foi quase 3 vezes mais tempo, demora, que levou para essa aplicação aqui ser renderizada. Ah, Ricardo, foram milissegundos. Eu não percebi a diferença. Vocês também provavelmente não devem ter percebido a diferença. Mas agora imagine isso no contexto de uma aplicação gigante. Uma aplicação com dezenas e dezenas, centenas de componentes, uma aplicação com milhares e milhares de linhas de código, uma aplicação que tem regras de negócio complicadíssimas e etc., e que, mesmo seguindo os melhores padrões, ainda assim apresenta um certo tipo de lentidão, porque tem uma árvore de dependências, uma hierarquia de componentes muito grande. Imaginem o efeito que isso aqui pode causar nesse tipo de aplicação. E aqui também vou passar, cada itemzinho verdinho desse, que vocês podem ver, é um post item, que é basicamente esse daqui que que agora está sendo renderizado e que não estava sendo renderizado antes. Teve até um aqui que foi um pouco anormal, que ele demorou quase 1 milissegundo. Então, imagina, esse daqui, ok, ele foi um ponto fora da curva, todos os outros eles demoram menos de 0,1 milissegundos, uma coisa muito simples. Mas imagina que isso aqui aconteceu por algum motivo e afetou os 100 post items. Então a gente tem quase 100 milissegundos só para renderizar tudo isso aqui, que poderia ser totalmente evitado caso a gente estivesse usando memorização. Imagina só, esse é o gancho que eu quero trazer, é essa pulga que eu quero plantar atrás da orelha de vocês, se vocês me permitem, imagina o que é que vocês podem usar e podem fazer. Isso aqui eu estou usando só o exemplo do React Memo, que é, deixa eu voltar aqui, que é esse daqui. Só que o React, ele oferece muito mais do que isso para a gente. Ele oferece o Use Memo, ele oferece o Use Callback, que são outras duas que eu também vou falar um pouco depois, mas um pouco mais por cima, que são duas formas também, duas ferramentas de memorização que o React também oferece para a gente. O Memo sendo exclusivamente para componentes, o Use Memo sendo para variáveis, etc., para valores de um componente, e o Use Callback sendo para funções. Eu vou ser sincero, assim, totalmente aberto com vocês, que o Use Memo foi um dos três que eu nunca usei. Eu nunca tive a necessidade de usar, nunca senti que ia fazer muita diferença. Mas o Use Callback e o Memo eu já usei mais de uma vez e eu realmente vi diferença quando eu utilizei. Então, agora imagine, se só utilizando o React Memo, que é o padrão, sem ser o Use Memo nem o Use Callback, a gente já tem esse ganho de performance de 3 vezes. Imagina o que é que a gente consegue fazer usando React Memo, Use Memo e Use Callback. O que é que a gente consegue, até que níveis a gente consegue chegar utilizando essas 3 ferramentas da melhor maneira possível juntas. Assim, de novo, esse exemplo daqui,
Ele não é o melhor de todos, porque ele não mostra algo, nossa, um super ganho de performance, etc, etc. Vocês podem até debater comigo que, se eu repetir aqui o profile, ele pode até dar menor. Eu vou até fazer isso. Eu escrevi aqui front.js. E ele deu menor, ele deu 14.6, antes ele tinha dado 15. Agora a gente tem um ganho de 2.5 vezes, basicamente, duas vezes a mais de desempenho, usando o React Memo. Vou até voltar aqui e exportar dessa forma para a gente ver a mudança. E deixa eu ver se está tudo certo, está tudo certo. Deixa eu vir aqui com front.js. Opa, aí, perdão, erros técnicos, eu esqueci de apertar aqui no botão. Aqui eu vou escrever front.js para a gente testar mais uma vez a mudança. E agora a gente teve 1 milissegundo. Antes a gente tinha 14.9 milissegundos, agora a gente teve 1 milissegundo. Então, assim, já foi até maior do que eu esperava. Porque a gente não teve que re-renderizar todos esses itens. Agora, de novo, vou fazer a pergunta. Imagine isso em um cenário de um aplicativo em produção que vocês estão utilizando. Como é que vocês podem chegar amanhã de manhã no escritório, no trabalho, e falar, gente, olha só, isso aqui, eu acho que esse componente aqui a gente pode extrair para deixar de forma melhor. A gente pode ganhar alguns milissegundos aqui nesse componente para que a gente ganhe uma performance um pouco melhor. Porque até, não falando como desenvolvedor, nem como gerente, nem como nada disso, mas falando como usuário, quando alguma coisa, hoje em dia na internet, demora mais de 1,5 segundos para carregar, eu já fico um pé atrás. Eu já fico, opa, tá demorando bastante. Claro, quando não é culpa da minha internet. Quando a minha internet está boa e algo demora um pouco mais para carregar, ou é mais demorado do que... não tem a performance que eu esperava, eu já fico um pé atrás. E isso é algo que não é só para mim, eu imagino que isso também seja para vocês, como pessoas usuárias, e é algo que a gente consegue evitar utilizando essas técnicas de memorização. Mas agora eu vou voltar lá para a apresentação, basicamente por um motivo. Aí eu apertei o botão errado, my bad. Eu quero fazer algumas considerações antes da gente ir para as perguntas, que tem uma coisa aqui que eu acho importantíssima da gente lembrar. Memorização é ótimo. Eu adoro memorização e sempre que eu posso eu vou utilizar. Só que tem um preço. Memorização é o caching, como a gente viu lá no início. Então, para você memorizar alguma coisa, alguma função, algum componente já no React, você tem que guardar esse componente em algum local. Então, é sempre aquele trade-off que a gente vê no mundo da tecnologia, no mundo da programação. Você pode ganhar tempo, você pode otimizar o tempo, mas você vai acabar perdendo em questão de espaço, em questão de caching, etc. Então, fiquem sempre com isso aí ligados, porque sempre que você está memorizando alguma coisa, você está otimizando o tempo daquela coisa, você também está perdendo algum local de storage. E, no caso, você está deixando sua aplicação um pouco mais larga, mais robusta, no caso do React, porque você está tendo que fazer storage em algum local. Mas, enfim, tendo essa consideração em mente, também lembrem que não é preciso nenhum setup. Como eu mostrei lá no início, está usando memorização com vanilla JavaScript. E também no React ele traz por padrão, com os hooks hoje em dia. Então não é necessário nenhuma dependência a mais no seu projeto, nenhuma lib JavaScript, que tem tantas hoje em dia, para você instalar no seu projeto. A única coisa que você tem que adicionar é força de vontade para conseguir escrever alguma função de memorização, ou então importar do React os hooks de memorização. Então, se vocês quiserem, tá ali ao alcance de vocês. E outra coisa também, que eu falei ali rapidão, que tem useMemo e useCallback, que o React também oferece outras soluções, como eu falei, não era muito o foco de hoje. O foco de hoje era mais o React Memo, que também useMemo e useCallback por si só dão outras palestras, mas são outras formas que o React traz para você conseguir otimizar o seu projeto. Você ter um projeto um pouco mais rápido, uma memorização mais eficiente e etc. O useMemo é mais focado, como eu disse, para variáveis e valores dentro de componentes,
E o callback, ele é muito focado para funções. Ele é usado, na verdade, em funções. Você tem que usar ele em funções, e é isso. E o React Memo, ele é utilizado para componentes, como a gente viu. Eu espero de verdade que depois de agora, essa rápida aí, 40, meia hora, 30 minutos de apreciação, vocês pensem um pouco em como utilizar isso nos projetos React que vocês estão utilizando, como otimizar ainda mais os projetos que vocês já têm, como deixar eles mais performáticos e mais rápidos para usuários, mas também sempre levando em consideração que tem um trade-off. Você tem que levar em consideração que você está gastando algum local ali de caching, de armazenamento, para utilizar a memorização. Então, no mais é isso. Aqui está o link para o repositório no GitHub, se vocês quiserem ver. Também vou deixar no final as redes sociais para vocês verem. E como diz a imagem, é hora de parar de renderizar as coisas que não são necessárias. É hora da gente deixar os nossos projetos React muito mais rápidos, nossas aplicações muito mais rápidas e muito mais performáticas. E agora sim, se vocês quiserem me ter aqui, assim como o Luciano tiver uma ideia muito parecida, eu sou o Ricardo Morato em todas as redes sociais. Meu LinkedIn, que o Ricardo Morato chegou antes, e eu fiquei com esse ID um pouco feio no final, mas se vocês escreverem Ricardo Morato, vocês vão me achar lá. No GitHub, eu sou o único Ricardo Morato, e aqui também está o meu e-mail do site, ricardo.morato@site.org.br. Se vocês quiserem se conectar em qualquer uma dessas redes sociais, só me procurar lá, que vou estar sempre à disposição, beleza? Por fim, é isso, gente, obrigado. Não sei se tem alguma dúvida, porque também é algo bem pontual, não sei se tem, mas se tiver, a gente abre agora, e também se não tiver, a gente pode bater um papo legal agora. Show. Vamos ver o que tem aqui de dúvida, compartilhar. Tem 3 do Luciano Ratamera aqui. Pessoal, quem tiver também aí com dúvidas, pode submeter. Vamos lá. E qualquer coisa, se o Luciano quiser explicar depois aqui, eu vou tentar trazer ele para cá, porque ele faz as perguntas dele. Tá para aí, Luciano? Olá. E aí? Então, primeiro, parabéns pela palestra. Eu estava procurando coisas desse tipo, mas enfim. Então, eu fiz 2 perguntas aqui que meio que você já respondeu, né? Que essa primeira, pelo que entendi, memorizar é trocar um ganho de processamento por uma perda de espaço na memória. Quando que eu devo ficar preocupado com esse trade-off, né? Porque, por exemplo, como você deu o exemplo daquela lista, né? Quanto maior a lista, quanto maior coisas que você tem que memorizar, mais espaço em memória que você tem que ocupar, né? Então, eu fico um pouco preocupado em casos de aplicações grandes, disso acabar, né? O Chrome já come 6 GB de RAM, então, tipo, sacou? É só isso que eu tô preocupado. Sim, perfeito, Luciano. Assim, acho que isso também é algo que a própria documentação do React, etc., a gente ainda não chegou num padrão de, se chegar num certo limite, você pode usar e você não pode usar, mas acho que também depende muito da pessoa, desenvolvedora, que está desenvolvendo aquele código. Se você não sabe se você não acha que tem algum limite, se você é um scroll infinito, que você quer memorizar tudo, eu diria que você não faça isso. Porque em algum momento vai dar algum BO e vai quebrar alguma coisa. E aí, para você descobrir que o problema é a memorização, é bem complicado. Isso é até algo que eu descobri, que trabalhar com memorização e error handling de memorização é um pouco complicado, porque você não sabe onde é que estão as coisas, às vezes, e é meio estranho. Algo que, para mim, o que eu faço em projetos pessoais, o que eu faço geralmente, é o seguinte: se eu sei que aquilo ali tem um limite realmente finito, e é algo muito básico, que não vai consumir tanta coisa, por exemplo, não é um componente que vai estar sempre tendo alguma injeção de dependências, ou não é um componente que vai ser muito grande, vai ter uma imagem, vai ter vários componentes filhos dele também. Eu gosto de memorizar componentes simples. Como é o exemplo ali do item de lista. Eu gosto de memorizar componentes que, originalmente, eles não levariam mais do que 5 milissegundos para serem renderizados. Só que quando você tem uma grande quantidade deles, e aí também, se for infinito, não faça isso, mas se você tiver até algo, assim,
um milhar de componentes nesse sentido. Você não vai, hoje em dia, com os PCs que a gente tem, você não vai perder um grande espaço de memória. Então, inclusive, esses 100 componentes que eu memorizei aqui com a gente, na apreciação, não tem, assim, não dá 10 kilobytes, sabe, de memória que você está gastando. Então, porque é literalmente texto no final do dia. Então, se você sabe que é algo simples, é algo pequeno, que não é infinito, e que originalmente não vai demorar, que não seria algo que iria comer tanta performance, pode memorizar sem problemas, no caso de componentes. Mas também memorize com cuidado. Eu fiz enfim, a segunda pergunta meio que, né, essa primeira de cima eu acho que também pode tirar, porque exatamente isso, por que não memorizar todos os componentes, né, tipo, se tem um ganho de performance tão grande, por que a gente não memoriza tudo exatamente por conta da memória, né? Mas tem algum outro ponto quanto a isso, ou o único trade-off realmente é memória? Então, memorização, o único trade-off é memória, espaço de armazenamento. Então, isso é algo muito bom, como a gente já tem, hoje em dia, espaço de armazenamento à vontade, a gente pode usar e abusar. Show. E a última minha era, tem alguma forma ou algum caso de uso até, porque eu não consigo pensar em nada, mas foi uma coisa que me deu um estalo aqui, para memorizar um effect, né, um use effect da vida, ou você memorizaria tipo a função interna que estaria sendo executada com o use callback ou algo do tipo? É exatamente isso. É exatamente isso que você vai usar um use callback. Inclusive, se eu não me engano, eu já fiz isso uma vez, só que o React não gostou. Ele me deu um warning quando eu fiz isso, porque ele não gosta que você mexa no use effect. Ele quer que o use effect seja puro e 100% padrão ali. Mas eu vi que eu teria um gain de performance usando o use callback dentro do use effect, e aí eu fiz exatamente isso. Eu usei o use callback, eu memorizei a função que fica dentro do use effect, e aí eu botei essa função memorizada dentro do use effect. Mas o use effect em si vai continuar chamando a coisa, só que ele vai simplesmente pegar do cache, é isso? Isso. Tá. Não então, tive não problemas. Influencia no ciclo da coisa, só influencia no Isso. Era isso. Show. E a última de um usuário anônimo, é possível usar em teste model aplicações? Talvez vocês tenham digitado e o corretor feito alguma coisa. Não sei se você entende, Ricardo, é possível usar em teste model aplicações? Pelo que eu entendi, seria um modo de testes da aplicação. Se não for isso, pode mandar de novo a pergunta, que é tranquilo. Mas se você vai usar memorização em testes, também ele funciona da mesma forma. Eu não vejo, sendo sincero, agora, mas também é a ideia que eu estou tendo agora. Eu nunca utilizei em testes e não vejo quão ganho de performance no final você teria. Porque, querendo ou não, testes a gente roda em local de desenvolvimento, a gente pode rodar em continuous deployment, etc., mas o cliente final não vai ter acesso àquilo. Então, ele não vai conseguir ver realmente, olha só, os testes estão sendo memorizados, olha só o ganho de performance que eu estou tendo com os testes. A não ser que você tenha muitos testes, e aí sim faz sentido, de fato. Se você tem muitos testes e os testes estão demorando bastante tempo, faz todo sentido. Mas também acho que tira um pouco do sentido dos testes, de você conseguir testar o estado da sua aplicação, etc., de se você acaba memorizando o valor de um teste. Então, eu nunca vi sentido, nunca usei, mas também isso é algo que eu fiquei até com dúvida agora. Eu vou pesquisar mais, mas agora de cabeça não vejo muito sentido, mas que dá para utilizar assim. Eu fico pensando nos testes snapshot, né, que de uma forma ou de outra é você gerar um cache e comparar o cache antigo com o que você está renderizando agora, né? Claro que é, obviamente, outra coisa, não tem nada a ver, mas